Pessoal, regressando aqui ao canal para comentar uma notícia aí muito preocupante. No apagar das luzes de 2021, a gente sabe, né, que essa última semana do ano aí é uma semana extremamente preocupante, porque um governo antipovo, geralmente nessa última semana do ano, solta um monte de normativas, de decreto, de portarias, trazendo alterações e regramentos muito preocupantes. E esse que eu quero comentar com vocês é um deles. É uma portaria do Ministério do Trabalho e Previdência Social, prorrogando até 31 de dezembro agora de 2022 a avaliação social por videoconferência no INSS. Bom, pessoal, essa questão aí da avaliação social por videoconferência, ela foi trazida em junho de 2021, agora na Lei 14.176, que foi aquela lei que trouxe aí algumas alterações no BPC, a possibilidade da renda per capita ser expandida até meio salário mínimo. Ela regulamentou o auxílio inclusão, essa lei 14.176, e trouxe também lá no seu bojo essa questão da avaliação por videoconferência. Sob o pretexto da pandemia, o INSS está tentando implantar aí um sistema de avaliação por videoconferência que, por todos os ângulos que a gente analise, ele é ilegal, é inconstitucional, é antiético e é extremamente prejudicial ao segurado do INSS, aos beneficiários. Por que a gente diz isso, pessoal? A avaliação, ela precisa ser presencial, pessoal. Existem vários fatores. O analista social, ele precisa ter o contato físico com o segurado, com o beneficiário. É uma parte importante da avaliação. É necessário que o analista do serviço social ele diligencie, inclusive na residência do segurado ou do beneficiário, para avaliar as características, as condições de vida. E por videoconferência essa análise fica extremamente prejudicada. A gente até pode admitir, pessoal, essa avaliação por videoconferência numa situação extremamente excepcional, mas já não é o que a gente está vivendo em meio à pandemia. E a prorrogação até 31 de dezembro de 2022 é nitidamente com esse objetivo de implantar esse sistema de avaliação por videoconferência para reduzir os quadros de servidores do INSS, para aumentar a carga de trabalho, dificultar a carga de trabalho desses servidores que fazem esse tipo, né, de serviço dentro do INSS, as análises, o pessoal da área do serviço social, né, que já está extremamente sobrecarregado, tanto fisicamente como mentalmente, né, de trabalho. A gente tem denunciado aqui no canal a fila de análise de requerimentos do INSS, que já ultrapassa aí os 2 milhões de pedidos e requerimentos, inclusive de perícias, de avaliações. Então, esse é o contexto, pessoal, que a gente está analisando. E no começo falei que era inconstitucional essa questão tanto da análise por videoconferência propriamente dita, ela é ilegal, ela contraria todas as previsões legais, inclusive as leis que regulamentam a profissão do serviço social. E agora, pessoal, é mais grave ainda porque essa prorrogação se dá através de uma portaria. Quando ela veio no bojo da Lei 14.176,
foi uma questão debatida no Congresso, aprovada numa lei federal. Aí é uma coisa. Agora, quando tu tem uma portaria de um ministério prorrogando por 12 meses uma avaliação que já é altamente controversa, para dizer o mínimo, né, pessoal? Que na nossa visão, ela é ilegal, ela é antiética, ela é prejudicial ao segurado. Então, quando ela vem no bojo de uma portaria, ela se torna mais preocupante ainda. E aí, pessoal, abrindo um parênteses aqui, né? A gente vê nessa portaria assinada pelo Onyx Lorenzoni, pessoal, ministro do Trabalho e Previdência Social. A que ponto chegamos no nosso país? O Onyx Lorenzoni ser ministro do Trabalho e Previdência Social, uma pessoa sem nenhum conhecimento nessa área, técnico, e um réu confesso de Caixa 2, né, pessoal? Não vamos esquecer, né? Não vamos esquecer que o senhor Onyx Lorenzoni confessou ter recebido mais de 100 mil reais para a campanha e ter desviado, feito um Caixa 2. Enfim, é deplorável a gente ter que conviver num país em que esse tipo de pessoa é ministro do Trabalho e Previdência Social. Mas voltando ao tema, pessoal, nós vamos aguardar aí os próximos capítulos dessa questão. Eu creio que essa questão vai ser judicializada pelas entidades de defesa dos aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC. Creio que terminará na justiça essa questão da prorrogação do prazo de análise social por videoconferência. Vamos continuar acompanhando aqui. E eu quero deixar agora, no final desse vídeo, eu conversei com uma diretora da FENASP o ano passado, e ela trouxe interessantes considerações sobre essa questão da análise social e desses procedimentos aí que o INSS está levando adiante para implantar um sistema unificado nacional de análises por videoconferência, transformar isso numa regra dentro do INSS. Foi uma satisfação ter estado com vocês. Vou pedir para vocês deixarem a curtida no vídeo aqui. Quem não está inscrito no canal ainda se inscreva e ative o sininho para notificações. Fiquem agora então com essa importante fala aí da diretora da FENASPES. Eu vou entrando aí um pouco na questão, né, dessas medidas excepcionais, dentre elas a teleavaliação, né, e a avaliação média, principalmente. Primeiro, é importante, né, a gente ressaltar, né, mais uma vez, que com a convenção, né, com a LBI, e já inserida essa mudança de paradigma na análise da deficiência, né, que é o modelo biopsicossocial, que substitui, né, aquele modelo biomédico, que é uma demanda coletiva e de muita luta, né, do movimento das pessoas com deficiência, que não foca, né, apenas nas funções do corpo desse indivíduo, num laudo médico, mas considera as diversas e imensas barreiras, né, presentes na sociedade. Sabemos que a sociedade brasileira, né, que o país tem imensas barreiras para as pessoas com deficiência. Então, é avaliado não só esse indivíduo, mas a interação que esse indivíduo tem na sociedade e as imensas barreiras que ele enfrenta. A grande mudança desse modelo, né, do biomédico para o biopsicossocial, essa mudança de paradigma, foi a incorporação, né, dessa outra avaliação composta não só por um médico, mas por outros profissionais, né? No caso do BPC, a avaliação do e da assistente social, que avalia, né, fatores contextuais, né, que são compostos aí pelos fatores ambientais, atividades de participação social, tudo que esse indivíduo vivencia no meio físico, social e de atitudes, né, que conduzem ali a vida dele, que podem, né, ser facilitadores ou, né, ser barreiras, né, tudo que o meio, né, tudo que esse meio social, esse entorno social que esse indivíduo vive, que esse, né, no caso do IPC, esse usuário e usuária, né, tudo que esse meio oferece ou ele deixa de oferecer. Então, é uma análise complexa, né,
que hoje o INSS nos impõe tempo de atendimento para essa avaliação de 60 minutos, e já teve, né, incidências, né, fizemos toda uma luta e ainda fazemos, né, que ainda não foi alterada uma portaria que diminui essa avaliação para 30 minutos, né, já aí com perspectiva de estabelecer as pontuações, inclusive, para essa análise. E aí, assim, né, eu vou tentar colocar aqui de forma muito simples o que é essa avaliação social. Por que nós, assistentes sociais, por que o Conselho Federal de Serviço Social, por que a federação, por que né, os próprios profissionais, né, os assistentes sociais que atuam nas agências ou que estão em trabalho remoto estão dizendo não podemos fazer essa avaliação. Fere, né, nossas questões éticas, técnicas e principalmente vai impactar, né, na qualidade desse atendimento prestado. Primeiro, né, o Luiz colocou, a gente precisa acolher essa pessoa com deficiência que chega para esse atendimento. Quando ela chega para um atendimento numa agência com um assistente social, é o primeiro atendimento, é a primeira vez que a gente vê, né, essa pessoa com deficiência. E toda a análise, né, que a gente preenche hoje um instrumento que foi construído, foi adaptado algumas vezes já. Esse instrumento não é perguntas e respostas, né? Ele é toda uma análise feita com base na instrumentalidade, né, do serviço social, que tem que ser respeitada, né? As questões éticas e técnicas, né, da instrumentalidade do serviço social e a autonomia para a escolha desse instrumento tem que ser respeitada. E o INSS está desrespeitando, né, frontalmente, até a nossa instrumentalidade técnica. E aí, o que a gente avalia, né? O que é avaliado? Né, a gente vai avaliar os fatores ambientais, né? Aonde que essa pessoa vive, as condições de moradia. A gente, né, também associa, né, a questão dos fatores pessoais, questão de gênero, raça, histórico de vida, histórico de possibilidades de acesso ao mercado de trabalho formal e informal, quando não tem acesso ao trabalho, né? Envolve vários fatores, né? Fundamental, acesso às políticas públicas, acesso à saúde, ao trabalho, à educação, acesso ao lazer, enfim, é uma análise extremamente extensa, né? Que no primeiro momento a gente tem que estabelecer uma relação, a gente tem que fazer uma escuta qualificada. A gente, né, esse trabalho ele é tecnicamente impossível de ser realizado, né, por uma teleavaliação. E aí eu não estou nem colocando a falta de acesso, que já coloquei inicialmente, né? Se as pessoas não têm acesso ao meu INSS, como vão ter acesso à teleavaliação? Então, assim, é uma análise complexa, né? Que às vezes ultrapassa a imposição de 60 minutos, né? E é impossível analisar, e aí né, trazendo um pouco de como que está sendo construído esse piloto, que ele está sendo totalmente manipulado, né? Primeiro tem a pressão aí para os assistentes sociais, um assédio direto, né? Dizendo, ou vai fazer teleavaliação, foi convocado 29 profissionais em âmbito nacional, né? E aí fizeram reuniões com diretores, superintendentes, fizeram toda uma pressão a esses colegas, né, que foram convocados. E a fala se você não fizer a teleavaliação, você vai responder processo administrativo disciplinar. Ou, né, você vai ter que voltar ao atendimento presencial mesmo sendo grupo de risco. Agora, isso está sendo feito com todos os servidores. Todos os servidores com essa portaria que eu citei aí em 1326. Né? Mas já dizendo isso, né, fazendo pressão, né, mesmo esses profissionais, trazendo todos os argumentos éticos e técnicos, a impossibilidade de realização, uma pressão, né, imensa. Esses profissionais, a partir das orientações da federação, né, e do conjunto CPS-CRES, têm se posicionado, dizendo eu não posso realizar isso, por aquilo, né, alguns, né, pelas condições até de saúde mental, diante do assédio histórico que vem acontecendo, e aí existe, né, uma ampliação desse assédio, digamos, no serviço social, que é atacado imensamente, né, nos últimos anos. Muitos, né, têm tentado iniciar essa avaliação e não concluído, muitos não têm nem condições de sigilo profissional, né, de fazer um atendimento com sigilo dentro da sua própria residência. Um servidor não é obrigado a ter toda uma estrutura que o INSS, né, está implementando. Né? E isso vem, né, alguns servidores tentando se organizar, mas assim, é muito claro a impossibilidade de realização, né? Inclusive,
o risco desse profissional perder o registro no conselho, porque tecnicamente e eticamente, né, fere, né, as nossas direções técnicas, a nosso código de ética profissional, e certamente vai, né, reverberar aí no atendimento, né, no atendimento que não vai ser realizado com qualidade. E aí, assim, toda essa pressão também, né, pelas informações que tivemos, uma pressão no próprio usuário, né? Eu vi uma fala do governo dizendo, olha, essa avaliação vai ser mais uma opção. É só mais uma opção, não vai ser para todos, não. E aí eu acabei de relatar aqui o que aconteceu com a transformação digital, né? E o foco do INSS para implementar essa avaliação, porque o foco do governo não dar celeridade, né, aos processos represados, né? A gente entra na pandemia já com um problema estrutural no BPC, né, que não foi prioritário desde a implantação do INSS digital lá atrás, né? E isso foi uma fala do próprio presidente do INSS em uma reunião com a FENASPES. Né? Não priorizaram, deixaram represar e agora, né, estão colocando aí que o problema é o serviço social, né? Que o problema é a avaliação social. Né? A gente levantou um dado, né, que desse montante, né, de benefícios represados, 16% estavam pendentes de avaliação social. Né, o resto é análise administrativa, porque também, né, a insuficiência de servidores está, né, nos servidores que atuam na análise desses benefícios, e também a gente tem uma outra fase dessa análise, né, que é a avaliação médica. E quando coloca-se, né, uma avaliação social em teleatendimento e continua uma perícia médica, está até rebaixando a maior mudança que teve, né, para o modelo biopsicossocial, que é analisar o contexto de onde essa pessoa vive, né? Estão assediando os usuários no sentido de, olha, liga para essa pessoa e diz, olha, você está guardando o seu benefício desde 2019. A gente pode, né, agilizar o seu atendimento, mas será através de uma teleavaliação. A pessoa está aguardando realmente, né, desde 2019, existem situações assim no INSS, ela vai acabar aceitando, né? Essas pessoas estão sem renda para sobreviver. Né? Então, existe uma pressão, né, no próprio usuário. E aí é importante fazer uma colocação aqui, né, o INSS firmou um acordo com o Ministério Público Federal, né, para agilizar, dizendo que vai atender em tantos dias cada processo, e no BPC foi feito o seguinte, implementaram recentemente um programa de atendimento que chama PAT, né, onde a pessoa ela dá entrada no benefício, né, coloca as informações ali e já agenda sua avaliação social e médica. Eu estou atuando numa agência, né, eu faço atendimento numa agência, estou atendendo requerimentos de junho de 2021, enquanto o INSS está chamando pessoas para teleavaliação de 2019, o que está acontecendo? O INSS implementou esse sistema, está atendendo os casos que deram entrada recentemente, os que estão lá atrás está no limbo. É isso que está acontecendo. Aí, para o Ministério Público Federal, que fez acordo, ele vai fazer uma média, né? Se eu atendo um caso em 30 dias e o outro está guardando 360 dias, faz uma média que vai diminuindo aí o tempo, né? O tempo de dias de espera, né? Então, o INSS está manipulando até isso. Além desse novo programa de atendimento gerar ainda mais barreiras e um problema imenso de inconsistência que foi implementado sem mesmo resolver esses problemas. Então, existe uma manipulação, né, aí dos usuários, além desse problema que eu acabei de citar, que para mim é gravíssimo, né? Você deixar milhares de processos no limbo, né? E dizer que agora a gente está atendendo em 30 dias, é mentira, é uma falácia isso. Né? Isso não é real. Se tem pessoas indo para a teleavaliação de 2019, por que tem profissionais atendendo requerimentos de 30 dias, de 60 dias, de 40 dias? Né? Então, é mais aí um item, né, que eu falo que existe medidas internas de gestão, de alterações de procedimentos que também são contra-reformas, que também retiram direitos e alteram os processos de trabalho dos servidores. Além disso, Luiz, a gente teve conhecimento que a região norte, né, e tem uma população lá que se desloca de barco, né, porque dos argumentos do governo é dizer, olha, para evitar deslocamento, né, as pessoas vão ter acesso com maior facilidade, não vai precisar se deslocar,
né, para esse atendimento, a pessoa se deslocou 20 horas de barco para ter o atendimento numa agência do INSS, mas por teleatendimento. Então, se pegou uma assistente social que estava em trabalho remoto e com outras diversas atividades para ser realizada, impôs essa teleavaliação para ela, e mesmo assim esse usuário se deslocou 20 horas de barco. Qual que é a lógica disso? Qual que é a lógica disso? E a questão é assim, né? O INSS está manipulando esse piloto, né? Teve situações, até relatos que eu ouvi o seguinte, ó, tinha um assistente social numa sala e o usuário na outra, dentro da mesma agência, para dizer que a teleavaliação deu certo, né? Então, deve sair um relatório sobre esse piloto. Eu sei que tem algumas situações, né? Sendo algumas avaliações sendo concluídas, sim, né? A gente sabe que tem a defesa de pessoas que estão em cargos de gestão no governo e que também são assistentes sociais fazendo a defesa dessa teleavaliação, né? Dizendo que vai ser uma possibilidade. Vai sair esse relatório, mas a gente tem que confrontar esse relatório diretamente, porque ele vai ser uma fraude. Esse relatório vai ser uma fraude. E a medida do INSS vai ser ampliar em todo o país a teleavaliação. E vamos pensar, se a lógica é fechar a agência, né, vai ter como única opção, né, essa teleavaliação, e para os servidores vai ser o seguinte: se fechou a agência, e eu quero atender presencial, eu não aceito fazer teleatendimento de jeito nenhum, mas a agência que eu trabalho fechou, a mais próxima é 300, 400 quilômetros da minha casa. Eles vão pressionar de alguma forma para todos os servidores da Previdência ficarem em teleatendimento na lógica de metas por produtividade. Então, isso, além, né, de impactar nos processos de trabalho, nos direitos, na intensificação, na precarização do trabalho dos servidores e dos servidores do INSS, impacto maior, né, vai ser, sim, no acesso à população a essas, né, teleavaliações. E assim, ó, eu acabei de citar, né, que as pessoas buscam até Lan House e pagam lá uma taxa para fazer uma senha de meu INSS. Imagine a exposição, né, dessa pessoa com deficiência buscando, às vezes, uma Lan House para ter um teleatendimento. Ou estando, né, indo na casa do vizinho, ou tentando ir na casa de um parente, diante da complexidade, né, e de todas as questões que são abordadas nessa avaliação, né. É uma exposição imensa, né, desse usuário que não garante, né, o sigilo profissional, né, nesse atendimento, que é o que a gente defende, atender esse usuário, esse requerente e essa requerente do benefício com qualidade, no tempo necessário, né, trazendo todos os elementos de barreiras, né, que essa pessoa vive, né. A gente está falando de pessoa com deficiência, em situação de extrema vulnerabilidade, que certamente tem imensas barreiras. E aí a lógica, além disso, né, o INSS trabalha hoje muito com fila única, né. Hoje um servidor uma pessoa que faz um requerimento de benefício aqui no Paraná pode ser analisado lá pelo servidor da Bahia, do DF, né, enfim, lá do Pará, né. E essa é uma lógica que vem com todas, né, essas tecnologias, esse produtivismo, o INSS tem implementado isso. E a lógica da teleavaliação não vai ser diferente. Como eu, Viviane, que moro aqui no interior do Paraná e conheço, né, toda a região aqui, vou analisar um requerente, vou analisar qual que é o contexto social, qual que é acesso às políticas, se eu nem conheço, né, a realidade dessas políticas públicas na localidade dele, não sei como que é, né, o município que ele mora, não conheço essa realidade, eu vou avaliar essa pessoa com deficiência. Porque eles podem impor que eu analise um usuário que mora lá no Amapá, né, que é uma realidade totalmente diferente. Dentro do estado do Paraná, a gente tem realidades diferentes, né? Agora, com toda essa fila, né, a gente tem, às vezes, pessoas que se deslocam de Foz do Iguaçu, né? Esses dias tivemos aí uma pessoa de Foz do Iguaçu que se deslocou 400 quilômetros aqui para ser atendida em Londrina. Já temos dificuldade de fazer essa avaliação. Eu estou falando aqui perto, não estou indo nem lá no Amapá, no Pará, na região norte, na região nordeste. Então, assim, essa avaliação não vai possibilitar, né? Uma teleavaliação não possibilita a análise de todo esse contexto que vive essa pessoa com deficiência. Então, é um ataque, né, ao modelo biopsicossocial da avaliação com deficiência, né? Quando você secundariza, precariza,
um atendimento social que vai analisar, né, fatores pessoais, fatores ambientais e atividades de participação, que é a grande alteração desse modelo, né, a não considerar apenas as estruturas e funções do corpo, você está atacando frontalmente o modelo de biopsicossocial de avaliação com deficiência. E eu acho que isso é uma demanda do movimento, sim, né, tanto com relação ao BPC, quanto com relação ao próprio instrumento único de avaliação da deficiência. Porque se isso, né, na fala do governo, for implementado amplamente, né, se na fala do governo impor isso de qualquer forma, dizer que deu certo e ampliar isso, não tenhamos dúvida que pode ser uma direção que queiram colocar, uma imposição que também queiram colocar, né, no IFBRM, que está aí uma luta, né, para ser implementado, não vai ser diferente, vão secundarizar, né, tirar a qualidade, tirar tecnicamente a possibilidade de ser realizado com qualidade também no IFBRM.